uma intercessão. E 3 carros chocaram ali naquele acidente. E cada uma daquelas 3 pessoas falam que não, eu estou certo. Todas 3 estão certas. Isso é verdade, irmãos? Cada uma tem a sua verdade. Sim, mas existe uma verdade ou existe 3 verdades? Uma verdade. Uma verdade. E se ninguém nunca descobrisse quem está falando a verdade deixa de existir? Não. Porque existe uma verdade. Existe. Se nós tivéssemos ali uma câmera gravando aquele acidente, nós veríamos de quem foi a culpa. Mas o problema é que nós, na nossa limitação, nós nunca podemos criar uma verdade. Então tudo aquilo que existe no mundo, existe a verdade. Mas é necessário haver um padrão. Um padrão que toda a verdade é baseada nele. E essa verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode falar isso. Você pode falar isso? Você é a verdade? Ah, e Jesus Cristo está falando assim: eu sou a verdade. O único que pode falar só ele, né? Exatamente. O que é santo e o que é, o que mais? Verdadeiro, não é? Depois ele fala assim: aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que depoimento, né, irmãos? Que declaração. É muita ousadia, né? Alguém falar: aquilo que eu fecho, ninguém abre, e aquilo que eu abro, ninguém fecha. Tem gente que pode falar isso? Tem alguém que pode falar isso? Não existe. Ninguém. Só Jesus. Então, irmãos, veja bem, é necessário nós entendermos aquilo que Jesus está falando. Ele está falando: olha, eu sou o santo, separado, eu sou o verdadeiro, toda a verdade é baseada em mim, eu sou o padrão da verdade, né? E eu, aquilo que eu abro, ninguém fecha. Imagina, você e eu precisando de uma porta, né? Porta, irmãos, todas as vezes que nós ouvimos falar porta fala de quê? De oportunidade, né? Uma porta de emprego, uma porta de que mais? Abrir uma porta é para algo, né? Nós vemos lá, eu coloquei na sua apostila aí, 1 Coríntios 16 e 9, Paulo fala assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos, o quê? Adversário. Então Jesus Cristo, irmãos, ele está falando que é aquele que ele tem as chaves. Ele pode abrir e ninguém fecha, ele pode fechar e ninguém abre. E isso é pertinente àquilo que ele vai falar. Jesus Cristo, no versículo 8, ele diz: conheço as tuas obras. É interessante isso. Várias vezes aqui, escrevendo essas igrejas, Jesus ele fala que conhece as obras. Será que conhece mesmo? Claro, ele vê todas as coisas, ele conhece a essência, o profundo de cada E por que então será, irmão Dido, que ainda existem pessoas que dizem crer em Jesus Cristo e mesmo assim fazem certas coisas sabendo que ele conhece todas as obras? Será que crê mesmo que ele conhece todas as obras? Será que essas pessoas simplesmente, ou elas não creem que Jesus conhece todas as coisas, ou simplesmente, como a irmã falou, não existe mais temor? Irmãos, uma coisa igual essa, é claro que parece um pouco já mastigada, debatida, né? Conhece todas essas coisas. Essa frase, só essa frase deveria nos fazer tremer, irmãos. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os desígnios dos nossos corações. Ele conhece as nossas mentes. Exatamente o que nós estamos pensando, né? E é o que ele estava falando para essa igreja: eu conheço as tuas obras. Talvez para essa igreja, era uma palavra de conforto, porque realmente essa igreja trabalhava. Mas será que todos nós poderíamos sentir alegres e confortados de Jesus falar: eu conheço a tua obra? Será? Será? Conheço a tua obra, pastor Romildo. Que difícil, né? Se nós temos algo
a esconder, é uma declaração terrível para ouvir, né? Ele ainda continua falando assim: diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, ele é o que tem a chave. Ele declarou, né? Eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. E aqui ele fala para essa igreja que eu coloquei uma porta diante de ti, né? Como eu já disse, falando de oportunidade. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos entender alguma coisa sobre oportunidade. Nós seremos um dia julgado perante o tribunal de Cristo, o bema de Cristo, baseado naquilo que nós fazemos, baseado nas oportunidades que Deus tem nos dado. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Todas as vezes que Deus nos der uma oportunidade, nós precisamos fazer valer aquela oportunidade. Se Deus tem colocado uma porta aberta diante de nós precisamos entrar por essa porta. Nós precisamos fazer o melhor dessa oportunidade que Deus tem nos dado, porque Ele certamente vai cobrar de nós. Depois ele diz assim para essa igreja: além de colocar uma porta diante de ti, eu sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante, irmãos, quando uma igreja reconhece o tamanho da sua força. Deus falou: maldito o homem que confia no homem. E ele não estava falando, não é para mim confiar no pastor Romildo, ele está falando em si próprio. É quando nós pensamos que nós somos muita coisa. Que temos capacidade. E geralmente, irmãos, as pessoas que têm muito talento, têm muito recursos financeiros, vários tipos de recursos, geralmente essas pessoas não querem muita coisa com Deus. Não procuram se fortalecer em Deus. Não precisa de um pastor, como foi lido aqui hoje. Porque ele próprio é o pastor dele. Então essa igreja aqui tinha pouca força. E Paulo disse o quê? Quando você é forte, que eu sou fraco? Como é que é o negócio? Quando você é fraco, é que estou Ah, forte. não é? Porque é na fraqueza que o quê? Exatamente, né? Minha força se aperfeiçoa, né? Então, irmãos, quando nós realmente sentimos fraco, sem força, é aí que Deus opera por nós. Porque certamente a glória será dele, não é isso? Depois ele diz assim: guardaste a minha palavra. Como é que é esse negócio de guardar a palavra? Alguém sabe? Obedecer a palavra de Deus. Não é só guardar, é viver a palavra de Deus. Exatamente. Eu coloquei aqui: nós podemos ter mudanças nas nossas igrejas, teatros, não é isso? Estratégia, muito esquema, muita organização, mas se nós não formos fiel à palavra de Deus, nada vale. Hoje nós vemos aí muitas igrejas com muito movimento, com várias atividades, não é isso? Igreja superlotada. Mas será que elas estão sendo fiel à palavra? Será que elas estão guardando a palavra? E essa igreja aqui, imagina, irmãos, esse elogio vem do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, guardaste a minha palavra. Em pouca força guardaste. Olha, nós vemos hoje em dia o homem, ele se corrompendo, porque no momento em que ele se sente fraco, no momento que ele sente necessidade, o que ele faz? O que ele faz? Não. Está se corrompendo? O que ele faz? Se entrega à vontade da carne. Nós vemos outro dia o presbítero Jesus falando de um homem, que ele nunca seria, ele foi chamado aqui para esse país,